Como quebrar ciclos viciosos com esse método estoico secreto? Queria ter aprendido aos 20 anos. Há momentos em que a vida parece girar em círculos. Você tenta mudar, promete a si mesmo que será diferente, mas, de alguma forma, tudo volta ao mesmo ponto. Os mesmos erros, os mesmos hábitos, as mesmas reações. Como se existisse uma força invisível te puxando de volta para aquilo que você jurou abandonar. E o mais inquietante é que, no fundo, você sabe o que deveria fazer, mas não faz. Essa é a verdadeira prisão, quando o corpo quer mudar, mas a mente ainda está acorrentada ao que precisa ser superado. O filósofo estoico Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Isso significa que o inimigo nunca esteve nas circunstâncias, nem nas pessoas que te feriram, mas na forma como você interpreta o que vive. O ciclo vicioso não é um castigo do destino, é uma repetição mental criada por padrões não observados. E é justamente por isso que a maioria continua presa. Tenta mudar de comportamento sem mudar de consciência. A mente é como uma engrenagem. Enquanto as mesmas crenças girarem dentro dela, os mesmos resultados continuarão sendo produzidos. O homem moderno busca motivação, mas o que precisa é de lucidez. Quer se sentir bem quando deveria querer enxergar. O estoicismo não promete conforto, promete clareza. Porque quando você enxerga a raiz do problema, o ciclo se desfaz por si só. Você já percebeu como a culpa se disfarça de arrependimento? Você erra, sente culpa, promete mudar, se cobra, tenta controlar tudo e, no fim, se vê exausto, pronto para repetir o mesmo erro, como se fosse inevitável. É o ego tentando corrigir o ego. O ciclo se alimenta da própria tentativa de quebrá-lo. É como tentar apagar o fogo com gasolina emocional. O estoico, ao contrário, não reage. Ele observa. Ele cria um espaço entre o impulso e a ação. E é nesse espaço que nasce o poder de mudar. Aos 20 anos, ninguém te ensina isso. Falam sobre sucesso, carreira, relacionamentos, mas ninguém te mostra que o verdadeiro fracasso é viver como um prisioneiro de si mesmo. A maioria das pessoas envelhece repetindo o mesmo padrão com novas justificativas. Mudam de cidade, de emprego, de parceiro, mas continuam sendo o mesmo personagem em outro cenário. Porque o inimigo não estava fora, estava dentro. Marco Aurélio escrevia em seu diário que a mente se torna invencível quando deixa de correr atrás do que não depende dela. Essa é a essência do método estoico secreto. Perceber que o controle externo é ilusão e que a única revolução possível acontece na forma como você pensa. Quando você entende isso, algo muda. A repetição perde o encanto, o sofrimento perde o domínio e o hábito de reagir cede lugar à consciência de escolher. O método que você vai descobrir aqui não é místico nem motivacional. É racional, direto e libertador. Ele foi testado por homens que enfrentaram perseguições, exílios e tragédias, e ainda assim permaneceram em paz. Eles não quebraram ciclos por acaso. Quebraram porque compreenderam o funcionamento invisível da mente humana. E quando você entende como algo funciona, você deixa de ser dominado por isso. O ciclo vicioso começa na inconsciência, mas termina na lucidez. A pergunta é: você está disposto a se olhar sem máscaras? Porque esse método exige sinceridade brutal, o tipo de coragem que dói, mas que cura. O que você vai aprender aqui não é apenas sobre comportamento, é sobre a engenharia interna que sustenta o seu destino. O ponto de virada está em compreender que a mente, quando treinada, deixa de ser o algoz e se torna o guardião. Que a razão, quando aplicada com humildade, dissolve o caos. Que a dor, quando observada, perde o poder de te manipular.
A partir daqui, você não vai apenas ouvir sobre o método estoico. Você vai experimentar o que acontece quando a mente desperta da repetição e começa a escolher conscientemente o próximo passo. Agora, feche os olhos por um instante e imagine como seria sua vida se, pela primeira vez, você conseguisse quebrar o ciclo. Nenhum impulso te dominando, nenhuma culpa te aprisionando, nenhuma repetição te puxando de volta. Só a clareza fria e libertadora de quem entendeu o jogo. É exatamente isso que você está prestes a aprender. O inimigo invisível. Você já percebeu que o verdadeiro inimigo não grita? Ele sussurra. Age em silêncio, escondido nos bastidores da mente, travestido de rotina, de emoção, de pensamento lógico. O inimigo que mantém você preso não é o erro em si, mas o pensamento que o justifica. É a voz interna que diz, só mais uma vez. Dessa vez vai ser diferente. Eu mereço. Essas frases são as correntes mais sutis que um ser humano pode carregar. Elas não pesam no corpo, mas corroem a alma. O ciclo vicioso começa quando você acredita que pensar sobre mudar é o mesmo que mudar. Você cria uma versão ideal de si mesmo, se motiva, faz planos, mas continua reagindo com a mesma mente condicionada. E uma mente condicionada não cria liberdade, ela cria justificativas para continuar igual. É por isso que o estoico nunca confunde desejo com transformação. Ele sabe que querer é apenas o primeiro estágio da ignorância. O verdadeiro poder está em enxergar o padrão que opera antes da vontade. Epicteto dizia que para o homem comum, os acontecimentos são inimigos, mas para o sábio, são professores. Isso significa que enquanto você foge das situações que te expõem, está perdendo a oportunidade de se conhecer. Cada repetição é uma aula que você ignora. Cada recaída é uma lição não aprendida. Você quer quebrar o ciclo? Pare de fugir das provas. Observe-as. Analise o gatilho antes que ele te domine. É assim que a mente começa a se educar. Descartes chamava esse processo de suspensão do juízo. Quando algo te provoca, ele não reagia. Ele observava o pensamento e perguntava, isso é real ou é apenas uma construção da minha mente? Essa pergunta simples é um golpe no inimigo invisível, porque ele se alimenta da pressa de reagir. O ciclo vicioso vive da ausência de reflexão. Você repete porque não questiona. Age porque sente, e sente porque pensa de modo automático. Quando o pensamento é automático, a vida se torna um reflexo do passado. A mente humana tem um vício antigo, acreditar que pensar demais é o mesmo que pensar bem. Mas o excesso de análise, sem ação consciente, é paralisia mascarada de sabedoria. O estoico pensa menos, mas pensa certo. Ele não busca respostas complexas, ele busca clareza, porque a clareza corta. E quando você começa a enxergar, o que te prendia perde força. O inimigo invisível é o ego que se disfarça de consciência. Ele faz você acreditar que está evoluindo, quando na verdade está apenas repetindo um padrão com novas palavras. Você muda o discurso, mas o comportamento continua sendo o mesmo. É como trocar a roupa do prisioneiro e achar que ele foi libertado. A liberdade verdadeira acontece quando você percebe o truque, quando entende que a mente, se não for observada, age contra você. Marco Aurélio escreveu, a alma se pinta da cor dos pensamentos que cultiva. Essa é a essência da prisão mental. Você se torna aquilo que pensa repetidamente. Por isso, o primeiro passo do método estoico é expor o inimigo à luz da razão. Olhar de frente para o padrão e dizer, eu sei quem é você. Esse ato de reconhecimento é o início da dissolução, porque aquilo que é visto perde o poder de manipular. Há um momento em que a pessoa cansada de recomeçar percebe que o problema nunca foi a vida difícil, mas o hábito de pensar como uma vítima.
Essa percepção muda tudo. O que antes era culpa vira aprendizado. O que antes era medo vira clareza. O que antes era repetição vira escolha. É aqui que o método estoico começa a operar. Quando a mente troca a emoção pela observação. Quando o impulso perde o trono e a razão assume o comando. O inimigo invisível não suporta ser observado. Ele se alimenta da pressa, do barulho, da distração. Mas quando você para e o encara, ele se desfaz. É o primeiro passo para quebrar qualquer ciclo. Enxergar o que antes era automático. Nada muda até que algo seja visto. E quando é visto, nada permanece igual. A prisão invisível. A maioria das pessoas acredita que está livre porque pode escolher o que faz. Mas liberdade não é fazer o que se quer, é não ser escravo do que se sente. O homem que não domina os próprios impulsos é um prisioneiro sofisticado, anda solto, mas carrega grilhões internos. E o mais perigoso é que ele se acostuma com eles. Aprende a chamar de personalidade, o que na verdade é prisão. Acha normal reagir com raiva, se culpar, procrastinar, desistir. Chama isso de jeito de ser, quando na verdade é apenas um padrão repetido até parecer identidade. O ciclo vicioso se mantém porque você acredita que é o que pensa. A mente cria um fluxo constante de interpretações e você confunde o fluxo com quem você é. Quando alguém te ofende, você reage. Quando algo falha, você se desespera. Quando sente medo, você acredita que o medo é real. E é exatamente aí que o ciclo ganha força. Quando você dá autoridade aos pensamentos sem perceber que eles são só ecos condicionados, vozes antigas da experiência que se repetem no presente. O estoicismo ensina que a liberdade começa quando você observa um pensamento sem obedecê-lo. Quando você entende que o pensamento é apenas uma sugestão, não uma ordem. Epicteto dizia que a mente é como um cavalo selvagem. Se você não a treinar, será arrastado por ela. Mas se aprender a guiar, ela te levará aonde quiser. O problema é que a maioria vive sendo arrastada e chama isso de destino. Descartes diria que o erro começa quando aceitamos algo como verdadeiro sem examinar com clareza. Isso significa que boa parte das suas dores não vem do mundo, mas de crenças que você nunca questionou. O medo de fracassar, o medo de rejeição, a culpa por errar. Tudo isso são construções que você herdou, não escolheu. E enquanto não questionar, continuará vivendo com elas como se fossem parte da sua essência. A prisão invisível é construída de pensamentos automáticos. Ela não tem grades físicas, mas tem hábitos mentais. Toda vez que você reage por impulso, reforça as paredes. Toda vez que julga antes de entender, reforça o teto. Toda vez que se culpa em vez de aprender, tranca a porta. O método estoico destrói essa estrutura não com força, mas com percepção, porque perceber é desarmar. Marco Aurélio costumava escrever todas as manhãs sobre o que poderia dar errado durante o dia. Não por pessimismo, mas por preparo. Ele entendia que o sofrimento nasce do choque entre expectativa e realidade. E quando você se prepara mentalmente para o que pode acontecer, o inesperado perde o poder de te controlar. O nome disso é premeditação estoica. É uma forma de quebrar o encantamento da ilusão, porque o ciclo da dor começa quando você acredita que a vida deve te agradar. Quando você espera que tudo dê certo, qualquer erro te destrói. Quando entende que o erro é parte da vida, nada te quebra. É assim que o estoico anda em paz, mesmo em meio ao caos. Não porque tem sorte, mas porque não é mais refém do resultado. A prisão se desfaz quando você percebe que não precisa que o mundo te entenda, te aceite ou te recompense. Basta que você esteja consciente das próprias escolhas. O problema é que a sociedade moderna alimenta o oposto. Ensina que sentir é mais importante que compreender,
que reagir é sinal de autenticidade, que desabafar é o mesmo que resolver. O resultado é uma geração emocionalmente exausta, mentalmente confusa e espiritualmente distraída. O estoico caminha contra essa maré. Ele não foge das emoções, mas também não se curva a elas. Ele sente, entende e decide com clareza. A prisão invisível começa na mente, mas termina na consciência. Quando você começa a observar o que sente, a analisar o que pensa e a escolher o que faz, algo muda profundamente. O mundo continua o mesmo, mas a sua percepção muda. E quando a percepção muda, tudo muda. O que antes parecia inevitável se torna opcional. O que antes era repetição se transforma em escolha. E a liberdade, que parecia distante, começa a nascer dentro de você. O espelho estoico. Existe um momento em que a mente desperta para um tipo diferente de percepção. É quando você percebe que não é o personagem da história, mas o observador do enredo. Que há uma parte em você que sente, sofre e reage, mas a outra que apenas observa. E essa é a parte que nunca é tocada pelas tempestades. Esse é o ponto de virada. Porque enquanto você se confunde com o que sente, está preso no labirinto. Mas quando aprende a se ver, começa a sair dele. O método estoico secreto começa aqui, no espelho da consciência. Marco Aurélio chamava isso de arte de se ver por dentro. Ele acreditava que o maior poder do homem é a capacidade de se observar sem se identificar com o que vê. A maioria reage ao próprio reflexo. O estoico, ao contrário, contempla. Ele não nega o que sente, mas também não permite que isso o defina. Porque entender uma emoção é o primeiro passo para dissolvê-la. Imagine por um instante que a sua mente é um espelho. Ele reflete tudo o que aparece: raiva, medo, culpa, desejo, ansiedade. Mas o espelho em si permanece intacto. O problema é que você esquece de ser o espelho e se torna a imagem. Quando isso acontece, o reflexo domina o real. E é assim que o impulso te vence, quando você esquece que pode observar. Epicteto dizia que ninguém é livre até que aprenda a se governar. Essa é a essência do espelho estoico. Governar-se é perceber o movimento interno antes que ele se torne ação. A observação é o primeiro ato de domínio. Quando você observa um pensamento sem agir, cria um espaço entre o estímulo e a resposta. Esse espaço é a semente da liberdade. Nele, o impulso perde o poder e a razão assume o controle. É nesse intervalo invisível que o homem se diferencia do animal e o sábio se diferencia do comum. Descartes diria que esse intervalo é o lugar da dúvida consciente. O ponto onde o pensamento é examinado antes de ser aceito como verdade. Quando você aprende a duvidar do que sente, não com frieza, mas com lucidez, começa a se libertar do automatismo. O sentimento não desaparece, mas perde a autoridade. Ele deixa de ser um comandante e se torna um mensageiro. E quando a emoção deixa de dar ordens, a mente respira. A técnica do espelho estoico é simples, mas exige coragem. Quando algo te irrita, antes de reagir, pergunte: o que exatamente estou defendendo? Quando algo te decepciona, questione: qual expectativa criei que me fez sofrer? Quando algo te humilha, reflita: por que a opinião do outro tem tanto poder sobre mim? Essas perguntas desarmam o ego e revelam o padrão. Porque o que te prende não é o que acontece, é o significado que você dá. A cada observação, o reflexo perde força. Você começa a notar os gatilhos, as repetições, os scripts internos. Aquela raiva que sempre surgia de repente, agora se torna previsível. Aquela tristeza que te dominava, agora é apenas uma visita que vem e vai. A consciência se expande e o ciclo começa a enfraquecer. Não porque você lutou contra ele, mas porque o expôs à luz. O que é observado com clareza não sobrevive à razão.
O espelho estoico não é passividade, é disciplina mental. Observar não é fugir, é compreender antes de agir. É o ato mais ativo que existe, porque exige presença total. A mente comum reage em 1 segundo. A mente treinada observa por 3, e nesses 3 segundos o destino muda. O que antes seria repetição se transforma em decisão. O que seria culpa se transforma em aprendizado. O que seria impulso se transforma em liberdade. Marco Aurélio dizia que a mente, quando treinada, se torna um campo sagrado onde nada externo tem poder. É isso que o espelho estoico constrói. Um espaço interno inviolável. Um lugar onde o barulho do mundo não entra e o ruído das emoções não domina. Um templo invisível onde a razão e a serenidade caminham juntas. E quando você descobre esse lugar, o ciclo vicioso não encontra mais abrigo. A prática é simples, mas profunda. Observe sem reagir, compreenda sem julgar, respire antes de agir. Parece pouco, mas é isso que separa o escravo da emoção do mestre de si mesmo. É isso que transforma caos em clareza. O espelho estoico não muda o mundo, muda a forma como você o enxerga. E quando o olhar muda, o mundo inteiro muda com ele. O ciclo da autopunição. Toda vez que você erra e se culpa, o ciclo ganha mais força. Porque o que te aprisiona não é o erro, é a culpa. O erro é apenas um evento. A culpa é o vínculo emocional que te prende a ele. É o chicote mental que o ego usa para manter você em dívida consigo mesmo. Você se culpa achando que está sendo responsável, mas na verdade está apenas alimentando o mesmo padrão que tenta destruir. É como tentar apagar fogo com fogo. O estoicismo ensina que a culpa é uma emoção inútil, serve apenas para manter viva a memória do erro, sem gerar aprendizado. Sêneca dizia que ninguém se torna sábio odiando a si mesmo. A verdadeira transformação não vem da punição, mas da compreensão. O estoico não foge da falha, ele a examina. Ele entende o que aconteceu, o que pensou, o que sentiu e aprende. Depois segue. O homem comum erra, sente vergonha, promete mudar e volta a errar. O sábio erra, entende e evolui. A diferença não está na perfeição, mas na consciência. A culpa é o instrumento mais sofisticado do ego. Ela cria a ilusão de que sentir dor é o mesmo que se redimir. Você sofre e acredita que está quitando uma dívida moral. Mas o sofrimento sem entendimento é só repetição disfarçada de virtude. A culpa é um castigo que não cura. Ela te mantém preso no passado enquanto a vida continua. O estoico entende que arrependimento verdadeiro não é emoção, é decisão. É o ato racional de não repetir o que já foi compreendido. Descartes diria que o erro é apenas um equívoco de julgamento. E se o erro é fruto de uma avaliação incorreta, a solução está em pensar melhor, não em se punir. A culpa paralisa, a análise liberta. Por isso, o método estoico é implacável com as ilusões emocionais. Ele substitui a pena pela lucidez. Quando você entende por que algo aconteceu, a necessidade de punição desaparece. O aprendizado dissolve o castigo. O ciclo da autopunição é sutil. Ele começa com o erro, evolui para a culpa, se transforma em arrependimento e termina em repetição. O cérebro cria um circuito emocional que o faz sentir alívio ao se culpar. Você se machuca e sente que está pagando pelo erro. E esse falso alívio te dá permissão para errar novamente. O nome disso é vício emocional. A mente viciada em culpa precisa do erro para continuar funcionando. É por isso que alguns parecem viver tropeçando sempre no mesmo ponto. Não é azar, é hábito inconsciente. Sêneca dizia que o castigo mais justo para quem erra é não cometer o mesmo erro novamente. Essa é a verdadeira reparação. Não há mérito em sofrer, há mérito em entender. Não há virtude em se punir, há virtude em crescer.
A mente estoica se move pela clareza, não pela dor. E essa é a razão pela qual ela é indestrutível, porque não desperdiça energia emocional com o que já passou. O ego, porém, odeia o perdão, porque o perdão é o fim do controle. Enquanto você se culpa, está ocupado demais com o passado para perceber o presente. Está paralisado, incapaz de agir. Quando você se perdoa, o ego perde o trono. E é por isso que o perdão é o ato mais racional que existe. Não é sentimentalismo, é estratégia mental. Ele quebra o ciclo porque interrompe o combustível que o mantém. Marco Aurélio escrevia que aquele que entende as causas não se irrita com os efeitos. Isso vale para os outros e para si mesmo. Entender é a cura. Quando você começa a analisar a própria mente com a frieza de um cientista e a compaixão de um sábio, o erro deixa de ser uma sentença e se torna um mapa. Cada falha revela uma crença, cada reação mostra uma ilusão. E assim, o que antes era punição se transforma em sabedoria. Quebrar o ciclo da culpa é um dos passos mais libertadores da vida. É o momento em que você percebe que nada do que já fez pode ser mudado, mas tudo pode ser entendido. E o entendimento é o início da mudança verdadeira. A partir desse ponto, a mente para de brigar com o passado e começa a moldar o futuro com base no que aprendeu. O sofrimento cessa, não porque a dor sumiu, mas porque deixou de fazer sentido. A autopunição é uma forma disfarçada de apego ao próprio erro. E o desapego, nesse caso, é o ato mais corajoso. É olhar para o passado, compreender o que aconteceu e dizer: agora eu sei, agora eu sigo. Essa é a linguagem do sábio, aquele que aprende com a dor sem transformá-la em moradia. O momento da lucidez. Há um instante silencioso em que a mente, cansada de se enganar, simplesmente desperta. Não é uma revelação dramática, nem um momento místico. É uma clareza fria, quase dolorosa, como a luz entrando em um quarto escuro depois de anos de escuridão. Nesse momento, algo dentro de você muda sem aviso. Você percebe que o problema nunca foi a falta de sorte, o ambiente ou as pessoas à sua volta. Foi a sua própria inconsciência. E é aí que a verdadeira lucidez começa. A lucidez não vem do estudo, vem do confronto. Ela nasce quando você para de fugir daquilo que é. Enquanto tenta parecer forte, a mente continua fraca. Enquanto tenta justificar seus erros, continua escrava deles. Mas quando você se vê de frente, sem máscaras, sem desculpas, o jogo muda. Porque o que o ego mais teme é ser visto. Ele sobrevive do disfarce e a lucidez é o desmascarar. Sêneca dizia que o primeiro passo para a cura é admitir a doença. No contexto mental, isso significa reconhecer o padrão. Quando você enxerga com sinceridade a própria repetição, o ciclo começa a rachar, porque aquilo que é visto perde o poder de manipular. A lucidez é como um espelho que não distorce. Ela mostra o que existe, não o que você gostaria que existisse. E essa visão, por mais desconfortável que seja, é o início da liberdade. Descartes chamava de dúvida metódica, o ato de desconfiar de tudo para chegar à verdade. Essa é a essência da lucidez estoica. Duvidar de si mesmo, não como fraqueza, mas como método. Quando você começa a questionar seus pensamentos automáticos, seus impulsos emocionais, suas crenças herdadas, começa a construir uma mente sua, e não uma mente programada pelo passado. O homem lúcido não pensa como os outros. Ele pensa com consciência, e por isso vive com direção. A lucidez também tem um preço. Ela destrói ilusões confortáveis. Mostra o quanto do seu sofrimento foi escolha. Revela quantas vezes você se fez de vítima para não assumir o controle. Expõe o quanto da sua dor é apego à velha identidade. Por isso, muitos preferem continuar cegos, porque é mais fácil sofrer de forma conhecida do que mudar de forma real.
Mas quem deseja liberdade precisa pagar o preço da verdade. Há um momento na vida em que você cansa de histórias, de se convencer de que agora vai, de se encher de planos que não passam de anestésicos para o vazio. E nesse cansaço, a lucidez encontra espaço. É quando a mente para de buscar fórmulas externas e começa a olhar para dentro. É quando você entende que mudar não é sobre adicionar coisas novas, mas sobre remover as ilusões antigas. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como quem se salva da loucura. A alma é colorida pelos pensamentos que a ocupam. Ele sabia que a lucidez é uma prática, não um estado permanente. É preciso limpá-la todos os dias, como quem limpa um espelho da poeira do mundo. Porque a inconsciência sempre tenta voltar. E é a disciplina mental que mantém a mente desperta. A lucidez é o oposto do entusiasmo cego. Não é energia, é consciência. O homem lúcido não precisa de motivação, porque enxerga as causas e os efeitos. Ele age porque compreende, não porque sente vontade. Ele não precisa esperar a emoção certa para fazer o que deve ser feito. Ele faz, e o sentimento vem depois. É o que os antigos chamavam de autodomínio. O estado em que a razão guia o instinto e não o contrário. Esse é o momento mais perigoso e mais poderoso do processo, quando você percebe que sempre teve escolha, que nada te controlava além daquilo a que você dava poder. É nesse instante que a mente muda de eixo. Ela deixa de girar em torno das emoções e começa a orbitar em torno da razão. O caos continua existindo, mas deixa de ser o centro, e é aí que a verdadeira liberdade começa a se manifestar, não como ausência de dor, mas como presença de clareza. A lucidez é o divisor de águas entre viver dormindo e viver desperto, entre reagir e decidir, entre repetir e evoluir. Quando ela chega, você nunca mais vê o mundo da mesma forma. As pessoas continuam as mesmas, os problemas continuam os mesmos, mas você não. E é essa mudança silenciosa, invisível aos olhos, que marca o início da verdadeira transformação estoica, o reset estoico de 3 fases. Depois de reconhecer o inimigo, ver a prisão e despertar para a lucidez, é hora de agir. Mas a ação aqui não é um impulso, é um método. O estoico não muda pela força, muda pela precisão. Ele entende que a mente precisa de um processo racional para ser reprogramada, não de promessas emocionais. É por isso que o método estoico se divide em 3 fases simples, mas transformadoras: identificar, observar e redirecionar. Esse é o reset mental que quebra qualquer ciclo. A primeira fase é identificar o gatilho. Tudo o que se repete tem um ponto de partida. Um pensamento, uma emoção, uma lembrança, um estímulo. O problema é que, na maior parte do tempo, você reage antes de perceber o que o fez reagir. É como acordar já dentro da tempestade. O estoico treina o olhar para notar o instante anterior à reação. Quando o coração acelera, quando o corpo tensiona, quando a mente começa a justificar, esse é o ponto de virada. Identificar o gatilho é reconhecer o início da escravidão. E o que é reconhecido pode ser controlado. A segunda fase é observar o impulso sem agir. Esse é o núcleo do autodomínio. O impulso é uma onda. Ele cresce, atinge o ápice e depois se dissipa. Mas o homem comum tenta lutar contra ela, e é por isso que se afoga. O estoico, ao contrário, apenas observa. Ele sabe que o impulso não é ele, é apenas um movimento interno passageiro. Ele o observa como quem assiste a uma nuvem se formando no céu. E quanto mais observa, menos se identifica. Essa separação é a fundação da liberdade interior. Porque enquanto você for o que sente, será um escravo. Quando se tornar o observador, será o dono de si. A terceira fase é redirecionar com razão e propósito.
Uma vez que o impulso foi observado, a mente ganha espaço para escolher. O estoico não reprime a emoção, ele a educa. Ele transforma a energia do impulso em movimento consciente. A raiva se torna foco, o medo se torna prudência, a dor se torna disciplina. Isso é alquimia mental. Transformar o instinto bruto em poder racional. E é essa transmutação que encerra o ciclo, porque o que antes era reação, agora se torna escolha. Descartes chamaria isso de reordenação do pensamento. Ele acreditava que toda confusão mental podia ser dissolvida se a mente reorganizasse as ideias com clareza e método. É exatamente isso que o reset estoico faz. Reordena o caos interno. Cada vez que você identifica, observa e redireciona, está treinando o cérebro a funcionar sob um novo comando. Está ensinando a mente que ela não precisa reagir, que pode decidir. E quanto mais pratica, mais o padrão antigo perde força. A maioria das pessoas tenta mudar o comportamento antes de mudar a percepção. Mas mudar o externo, sem transformar o interno, é como trocar a cor da parede de uma casa em ruínas. O método estoico age na fundação. Ele muda a forma de pensar, e o resto se ajusta naturalmente, porque o comportamento é apenas o reflexo do pensamento dominante. Marco Aurélio praticava esse reset todos os dias. Ele escrevia: quando acordar, diga a si mesmo: hoje encontrarei pessoas ingratas, invejosas e egoístas, mas elas não podem me ferir, pois eu escolho não reagir. Essa preparação era sua forma de identificar. Ao longo do dia, quando sentia a emoção subir, ele observava e, à noite, refletia sobre como poderia redirecionar no dia seguinte. Essa repetição silenciosa moldou uma mente inabalável. Esse é o segredo. O reset estoico não acontece uma vez, acontece sempre. É um treinamento constante, um ciclo novo que substitui o antigo, o ciclo da consciência substituindo o da reação. A cada repetição, a mente se fortalece. A cada vitória sobre o impulso, o domínio cresce, até que o caos que antes te arrastava se torne apenas ruído de fundo e a razão se torne a voz principal. O reset estoico é a engenharia da lucidez. Ele transforma o homem reativo em um estrategista da própria mente. O que antes o controlava se torna combustível para sua evolução. Essa é a verdadeira liberdade. Não o direito de fazer tudo, mas o poder de escolher o que realmente importa. E quando você domina esse processo, o mundo pode mudar à sua volta, mas dentro de você tudo permanece sereno. O teste do silêncio. Chega um ponto em que toda transformação precisa ser provada. O verdadeiro teste do autodomínio não está nas palavras, está no silêncio, porque o silêncio revela tudo o que o ruído disfarça. É fácil parecer forte quando se fala, mas é no instante em que você se cala diante do impulso que descobre o quanto realmente controla a própria mente. O teste do silêncio é o campo de batalha invisível onde o ego perde e a consciência vence. O impulso quer urgência. Ele quer que você reaja, explique, se defenda, ataque, justifique. O silêncio corta esse ciclo. Ele cria um vazio que o ego não suporta, porque o ego sobrevive do movimento. Quando você se cala, o impulso morre por asfixia. Essa é a beleza do silêncio estoico. Ele não reprime, ele dissolve. Ele transforma o barulho interno em lucidez. Epicteto dizia que não é o que te acontece que te abala, mas o julgamento que faz do que te acontece. O silêncio é o momento em que você interrompe esse julgamento. Ele é a pausa entre o pensamento e a palavra, entre a emoção e a ação. E nesse intervalo, algo sagrado acontece. A razão tem tempo de entrar. O homem comum fala para aliviar a tensão, o sábio se cala para compreendê-la. O mundo moderno é uma máquina de ruído.
Tudo é estímulo, opinião, reação. As pessoas confundem expressão com liberdade, mas quanto mais falam, menos se entendem. O silêncio, nesse contexto, é um ato de rebeldia. Ele não é ausência de som, é presença de consciência. É o espaço em que você escuta o que realmente pensa. E quem aprende a ouvir o próprio pensamento deixa de ser refém das vozes externas. Descartes acreditava que o pensamento só se torna claro quando é separado da emoção. O silêncio cria essa separação. Ele é o filtro que depura o pensamento da agitação. Por isso o estoico o pratica deliberadamente, não apenas quando está em paz, mas principalmente quando está em conflito. O silêncio não é fuga, é estratégia. Ele permite que a razão reconstrua a mente antes que o impulso destrua o equilíbrio. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia que muitas vezes é melhor não responder, pois o silêncio é uma resposta mais sábia do que qualquer palavra precipitada. Essa frase carrega o poder de um exercício. Conter-se não é perder, é escolher o momento certo de agir. É por isso que o silêncio é o treino da força. Cada vez que você o pratica, o domínio interno se expande. Você deixa de ser reativo e se torna intencional. O teste do silêncio também revela a qualidade dos seus pensamentos. Quando o ruído cessa, o que sobra? Se o silêncio te incomoda, é porque ainda há guerra dentro de você. Se te acalma, é porque a mente está em ordem. Esse é o verdadeiro espelho do equilíbrio. O silêncio mostra o que o discurso tenta esconder, e aquele que aprende a permanecer quieto diante da provocação já venceu a batalha antes mesmo de lutar. O estoico não teme o silêncio, ele o busca, porque sabe que é nele que encontra as respostas que o mundo não pode dar. O silêncio é a linguagem da lucidez, é o espaço onde a razão se reorganiza e a mente se realinha com a verdade. E quanto mais você o pratica, mais percebe que a maioria das suas antigas reações não eram necessárias. Eram apenas ruído tentando preencher o vazio da insegurança. O teste do silêncio é o filtro da maturidade. Ele separa o homem que reage do homem que entende. E quando você o domina, o mundo perde o poder de te tirar do eixo. Porque nada externo consegue perturbar uma mente que aprendeu a ouvir o próprio centro. O silêncio se torna o seu escudo e a serenidade sua arma mais poderosa. O segredo estoico do tempo certo. A maioria das pessoas fracassa, não por falta de força, mas por agir no tempo errado. A pressa é o disfarce moderno da ansiedade e o maior inimigo da sabedoria. O homem que não entende o tempo se torna escravo do impulso. Ele fala quando deveria ouvir, reage quando deveria esperar, força quando deveria observar. E depois chama o caos de azar. O estoico, ao contrário, compreende que tudo tem seu ritmo. Ele não corre atrás do momento certo, ele se torna o momento certo. Marco Aurélio dizia que o que vem de forma natural é o que acontece no tempo preciso. Essa é a essência do segredo estoico do tempo. Agir sem precipitação e esperar sem passividade. Não se trata de inércia, mas de discernimento. O tempo certo é quando a razão está no comando, não a emoção. Quando a ação nasce da clareza, não do medo. A pressa é a negação da confiança. É a tentativa de controlar o que não está pronto. E o controle é a raiz de todo o sofrimento humano. Descartes chamava esse estado de suspensão do juízo. É o momento em que o homem, diante da dúvida, não se apressa em decidir. Ele observa, analisa e permite que a verdade se revele com o tempo. A sabedoria cartesiana e o estoicismo se encontram nesse ponto. A paciência racional. A mente apressada busca resultados. A mente lúcida busca entendimento. E quem entende, age uma vez e acerta. Quem age por impulso precisa repetir o erro até aprender.
O tempo certo não é um relógio externo, é uma sintonia interna. É quando a mente, o corpo e a intenção se alinham. É quando o ruído cessa e a decisão surge com serenidade. O estoico sabe que qualquer escolha feita em estado de agitação é uma escolha feita por um prisioneiro. Por isso ele aprende a esperar. Esperar aqui não é passividade, é preparo. É o intervalo em que a mente amadurece a ação antes que ela se manifeste. Epicteto ensinava que nenhum grande fruto nasce fora da estação. Essa metáfora descreve a mente impaciente que tenta forçar resultados antes da hora. Tudo o que nasce do impulso nasce imaturo, e o preço da imaturidade é a repetição. É assim que o ciclo vicioso se renova. Você age sem compreender, colhe sem plantar e sofre sem aprender. O estoico quebra o ciclo não acelerando, mas compreendendo-o com o passo do tempo. O segredo do tempo certo também é o segredo da economia mental. O homem apressado desperdiça energia com o que não controla. O sábio economiza força e direciona foco. Ele entende que algumas coisas se resolvem sozinhas quando ele para de interferir, porque a mente calma reorganiza o caos. Às vezes, a melhor ação é esperar o pó baixar. A clareza vem quando o movimento cessa. O tempo certo é a vitória da paciência sobre a ansiedade, da razão sobre o instinto, da consciência sobre o ruído. Ele exige confiança, confiança em si, no processo e na ordem invisível das coisas. O estoico entende que a realidade não está contra ele, ela está o tempo todo ensinando. E o tempo é o professor mais sábio que existe. Aqueles que compreendem o tempo certo não vivem em atraso, vivem em harmonia. Eles agem quando é preciso e esperam quando é necessário. E por isso tudo em sua vida acontece com menos esforço e mais profundidade. Essa é a recompensa da lucidez. Perceber que não é o mundo que precisa acelerar, é a mente que precisa desacelerar para ver. O segredo estoico do tempo é o ponto onde a paciência se transforma em poder. É o estado mental onde nada é desperdiçado e tudo é compreendido. Quando você aprende a esperar com consciência, o tempo deixa de ser um inimigo e se torna um aliado. E o que antes era atraso se revela apenas preparo. O momento do renascimento. Existe um instante em que o ciclo se rompe de forma definitiva. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. O que antes te controlava perde o sentido, e o que antes te definia já não tem lugar dentro de você. É o momento do renascimento, silencioso, profundo e invisível aos olhos dos outros. O estoico não nasce de novo pela emoção, mas pela compreensão. Ele renasce toda vez que escolhe consciência em vez de reação, clareza em vez de ruído, razão em vez de impulso. Esse renascimento não tem aplausos nem testemunhas. É interno. Acontece no território mais íntimo da mente. É quando você acorda e percebe que não precisa mais lutar contra o que te feriu, que não precisa provar nada, justificar nada, nem fugir de nada. O passado continua existindo, mas já não te define. Você o carrega como sabedoria, não como peso. É nesse ponto que o sofrimento deixa de ser inimigo e se torna mestre. Sêneca dizia que a adversidade desperta talentos que a prosperidade adormece. Essa é a verdade que o renascimento revela. A dor te quebrou, mas foi a quebra que te tornou lúcido. As rachaduras da alma são as janelas por onde a luz da razão entra. O homem comum tenta esconder suas feridas. O estoico as entende, porque cada ferida é uma prova de que você resistiu. E resistir com lucidez é a forma mais pura de força. Descartes afirmava que o ser humano só alcança a clareza quando duvida de tudo o que acreditava ser. É exatamente o que o renascimento faz. Ele destrói as certezas falsas que sustentavam sua prisão mental.
Tudo o que você pensava ser essencial se revela supérfluo. Tudo o que parecia indispensável se mostra ilusório. E nesse vazio, o novo eu começa a surgir. Não o eu moldado pelo passado, mas aquele forjado pela consciência. Marco Aurélio escrevia que a vida é opinião, e quando você muda a opinião que tem sobre si, muda a vida inteira. O renascimento é esse instante em que você olha para o espelho e não vê mais a antiga identidade, não porque o rosto mudou, mas porque o olhar é outro. Há uma serenidade que antes não existia, uma força que não precisa ser mostrada, um silêncio que não é ausência, mas presença. Esse novo estado de ser é o oposto do entusiasmo passageiro, é calmo, racional e profundo. O estoico não precisa gritar que mudou, porque a mudança se manifesta na forma como ele reage, como ele pensa, como ele existe. Ele não busca provar o novo eu, ele o vive. É uma revolução sem espetáculo, mas com poder. É a vitória que acontece dentro e por isso nunca pode ser tirada. O renascimento é também o fim da dependência emocional. Você deixa de esperar que algo externo te salve. Um relacionamento, uma conquista, uma validação. Entende que a mente que criou o problema é a mesma que precisa resolvê-lo. E quando essa responsabilidade é aceita com serenidade, nasce o verdadeiro poder. O poder de não precisar mais de nada para estar em paz. A partir desse momento, a vida deixa de ser uma sequência de tentativas de controle e se torna uma experiência de compreensão. Você passa a ver cada desafio como uma lição, cada perda como uma purificação, cada silêncio como um convite para aprofundar o entendimento. Essa é a mentalidade do homem renascido. Ele não foge da dor, ele a traduz. Não se rebela contra o caos, ele o decifra. O renascimento estoico é o ponto onde o sofrimento se transforma em sabedoria e o medo em clareza. É o instante em que você percebe que nada pode te destruir, porque nada mais te domina. Que as tempestades continuarão existindo, mas agora há um centro dentro de você que permanece intocado. E é desse centro que nasce a verdadeira paz. O desafio final. Agora que você entendeu o ciclo, enfrentou o inimigo invisível, encarou a culpa, atravessou o silêncio e renasceu da própria lucidez, chega o teste mais sutil. Manter-se desperto em um mundo que vive dormindo. A verdadeira prova não é alcançar a clareza, é sustentá-la, porque o mundo vai tentar te puxar de volta para a distração, para o ruído, para a pressa. E se você não estiver atento, cairá novamente nos velhos padrões, não por fraqueza, mas por esquecimento. O desafio final do estoico é permanecer consciente quando todos à sua volta reagem. É falar com calma quando o ambiente grita. É pensar quando todos apenas sentem. É agir quando a maioria hesita. Essa serenidade não é frieza, é força. É o domínio sobre si que permite existir em meio ao caos sem se confundir com ele. Marco Aurélio dizia que ser inatingível não é ser insensível, é ser inabalável. Essa é a meta, viver tocando o mundo sem ser moldado por ele. O ciclo vicioso tenta retornar sempre que você se distrai. Ele muda de forma, se disfarça de novas situações, de novos personagens. Mas a essência é a mesma, fazer você reagir. A mente desperta precisa lembrar todos os dias que o controle não está fora. Está no modo como você interpreta cada acontecimento. É por isso que o estoico não se foca no que perde ou ganha, mas no que aprende. Ele entende que tudo é exercício e que cada situação é uma academia invisível de força interior. Descartes chamaria esse estado de vigilância racional. É quando a mente se observa enquanto pensa, garantindo que a razão nunca seja tomada pela emoção. É o hábito de examinar as próprias conclusões, de checar as intenções antes das ações.
Essa vigilância é o que impede a queda, porque o inimigo não some, apenas se adapta. A mente precisa estar sempre um passo à frente, lúcida, metódica, disciplinada. Sêneca dizia que não existe caminho tranquilo para quem vive fugindo de si mesmo. E o desafio final é exatamente esse: parar de fugir. É olhar para dentro todos os dias, revisar o que sente, o que pensa, o que escolhe. É transformar a consciência em rotina. O estoico sabe que o autodomínio não é um evento, é um estilo de vida. Ele não busca perfeição, busca coerência. E é nessa coerência que a liberdade se consolida. O estoico não vive sem dor, mas vive sem desespero. Não vive sem desafios, mas vive sem confusão. Ele aprendeu a diferença entre sofrer e resistir, entre reagir e compreender. A cada dia, ele pratica a presença, o silêncio e a paciência, não como virtudes decorativas, mas como ferramentas de poder. O mundo o testa, mas ele já não precisa provar nada. Ele apenas age, observa e segue. E se há uma verdade final neste caminho, é esta: todo ciclo é uma oportunidade de renascer mais consciente. A repetição não é inimiga, é mestra. Cada vez que ela retorna, ela pergunta: você aprendeu ou precisa viver de novo? A resposta não está nas palavras, mas na forma como você reage. O estoico responde com serenidade. Ele não foge da lição. Ele a vive até não precisar mais dela. Chegar até aqui não é o fim. É o começo de uma nova forma de existir. Uma mente que pensa antes de sentir, um coração que entende antes de agir, uma alma que escolhe antes de reagir. Esse é o homem que se libertou do ciclo, não porque o mundo mudou, mas porque ele aprendeu a viver acima dele. Agora, diante do silêncio, o desafio é um só: permanecer desperto, porque a verdadeira vitória não é vencer o caos uma vez, é viver em paz dentro dele todos os dias. Essa é a arte maior e o método estoico secreto que transforma qualquer mente em um bastião de lucidez e domínio interior.